Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, neste domingo, vamos pedir ao Senhor que a palavra que acabamos de ouvir se torne luz do nosso caminho. E hoje nós estamos celebrando no mundo inteiro a solenidade da festa desses dois santos, São Pedro e o nosso padroeiro São Paulo, né? Estava aqui pensando, se não tivesse o Coronga por aí corongando, nós estaríamos tendo uma festa hoje aqui na paróquia, uma festa junina, celebrando o nosso padroeiro, que nós temos a graça de ter, São Paulo 2 dias no calendário litúrgico para celebrar. Em janeiro, dia de São Paulo, dia da conversão de São Paulo. E hoje, junto com São Pedro, a gente celebra o martírio dos dois. Então, a gente sabe, historicamente, no ano 64 depois de Cristo, Nero, imperador romano, falei isso aqui no domingo passado, vamos retomar uma aulinha de história, Nero, ele tinha escolhido uma região de Roma para fazer um novo palácio para ele. Só que aquela região era habitada por pessoas, tinham casas, tinham construções. E como que ele resolveu esse problema? Porque ele queria o castelo ali, Ele não quis saber de arrumar lugar para as pessoas, transferir as pessoas. Ele simplesmente incendiou aquela região, tacou fogo em Roma, E para escapar, e sair ileso do crime que ele cometeu, ele não se contentou apenas em pôr fogo em Roma. Ele arrumou culpados para que aquele incêndio
tivesse alguém para ser culpado. E quem que ele culpou? Os cristãos. Então aí a gente vai ter nesse período de 64 até o fim do tempo que Nero é o imperador de Roma, uma grande perseguição aos cristãos. Então nessa perseguição, lá por volta do São Pedro é preso, entre 65 e 66, São Pedro é preso. E São Paulo, no meio de suas viagens missionárias, ele é preso e no julgamento ele apela para ser julgado por Roma, ser julgado pelo imperador. E nesse apelo ele acaba tendo a infelicidade de, quando ele vai apelar para ser julgado, ele então cai nas mãos de Nero, que estava iniciando a perseguição aos cristãos. Então São Paulo vai ser transferido, eu não me lembro aqui a cidade que ele está, e ele vem para Roma e ele fica preso. A gente fez aqui uma pinturinha de São Paulo aqui na nossa paróquia. Tem uma parede que tem alguns ícones com a vida de São Paulo, e um dos ícones que eu pedi para pintar é ele preso antes de ser morto, e ele preso também, ele escreveu algumas cartas, que é o que a gente viu hoje na leitura. A carta que ele escreve para São Timóteo, ele escreve já preso em Roma, ele está lá na cadeia em Roma. Por isso ele vai escrever e vai falar essa frase tão bonita: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, resta-me agora receber a coroa da justiça na eternidade. Por que ele escreve isso para São Timóteo? Porque ele já está sabendo, porque Nero já estava matando muitos cristãos. Então ele crucificava os cristãos e colocava fogo nas cruzes. Ele promovia espetáculos no Coliseu, e antes das lutas dos gladiadores, ele colocava os cristãos para ser devorado pelas feras, por leões, por panteras, para ser agredido e morto por touros e vacas, e assim era o espetáculo antes das lutas dos gladiadores. E às vezes até mesmo colocava espada nas mãos dos cristãos para se defender de gladiadores treinados. Então eles morriam das maiores formas terríveis que Nero promoveu, e assim para aplacar a ira do povo romano, poupando os cristãos. E assim então, no ano 67 depois de Cristo, depois de um longo tempo preso, tanto São Pedro quanto São Paulo, os dois então vão ter a sua sentença de morte decretada. São Pedro então, ele vai ser condenado a morrer crucificado como Jesus. Então, quando ele vai ser crucificado, ele pede para os que vão pregar ele na cruz, ele fala assim: eu não quero morrer igual o meu mestre. Então, em vez de eu ser crucificado como Jesus, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ficar igual Jesus, ele não queria ficar igual Jesus. Então ele morreu crucificado de cabeça para baixo. E São Paulo, por ser um cidadão romano, ele tinha a cidadania romana, então um cidadão romano não poderia ter uma morte lenta e dolorosa. Então a São Paulo veio a sentença de morrer decapitado. Então São Paulo foi levado para fora dos muros de Roma, e assim diz a tradição que onde hoje é a Basílica de São Paulo, fora dos muros, foi o local onde ele teve a sua cabeça cortada para entregue a vida em nome de Jesus Cristo. E assim, no mesmo ano, morrem essas duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. O que essa festa de hoje quer falar conosco? Eu tive pensando, e há um paralelo entre a vida de São Pedro e de São Paulo. E qual que é esse paralelo? Quando a gente acompanha as Sagradas Escrituras e vai ver a vida dos dois, a gente vai ver um São Pedro antes, nascer e descer. Um São Pedro antes de Jesus e um São Pedro depois de Jesus. E a mesma coisa a gente vai ver um São Paulo antes de Jesus e
São Paulo depois de Jesus. Quem era Pedro antes de Jesus? Aí a gente vai ver as referências na Sagrada Escritura. Um homem turrão, teimoso, sanguíneo, fazia as coisas e pensava depois. Então, quando Jesus vai ser preso, ele não raciocina, ele age pelo impulso de seu sangue, ele puxa uma espada. Era tão bom de espada. Eu fico imaginando São Pedro, ele pegou uma espada sem saber usar, e a gente sabe que ele não sabia usar nessa passagem, porque ele só corta a orelha do soldado. Ele foi com a ira dele, agora eu acabo com você, você vai ver. E só cortou a orelha, porque ele não era bom de espada. Então, uma pessoa boa de espada, Jesus não ia ter que só colar a orelha do soldado, Jesus ia ter que ressuscitar o soldado. Mas como São Pedro era tão ruim de espada, só conseguiu cortar a orelha. Então ele agiu pelo impulso. O impulso também que o fez negar Jesus 3 vezes. A gente celebra São Pedro, ele teve a capacidade de não fazer o que Judas Iscariotes fez, que é se matar, mas o nível de traição de Judas e de Pedro é o mesmo. Judas entregou Jesus e Pedro negou. Qual é a diferença de São Pedro e de Judas Iscariotes? Um tirou a vida e o outro seguiu. E ao seguir, a gente vê então o que eu falei, a transformação. Logo após Pentecostes, a gente vê um novo homem. A gente vê um Pedro corajoso, saindo do cenáculo sem medo, anunciando Jesus para as pessoas. A gente vê São Pedro no Evangelho de hoje, na primeira leitura, preso, porque Herodes já queria matar, e salvo pelo anjo. E a gente sabe que depois que ele é salvo pelo anjo, ele foge para Antioquia, e lá ele funda uma comunidade, e aí vai caminhando até chegar em Roma, e lá ser líder da comunidade em Roma. E tantas coisas São Pedro fez depois de encontrar-se com Jesus, depois do Espírito Santo. A gente tem um novo, a transformação. E também São Paulo. A gente vai ver São Paulo antes de Jesus, um judeu fervoroso, que não bastava ser um judeu, mas por causa de sua condição econômica, a gente sabe que São Paulo era de uma família rica, porque comprar a cidadania romana não era para muitos, não, era para poucos, porque você tinha que pagar muito para ser cidadão romano. E o pai de São Paulo, a mãe de São Paulo, compraram a cidadania romana para toda a família. Então ele se torna um cidadão romano por dinheiro, mas era judeu, não morava em Jerusalém, a família, mas por ser rico, o pai e a mãe de Paulo o encaminham para Jerusalém, para a famosa escola do fariseu Gamaliel, um grande mestre conterrâneo de Jesus. Há estudos que sabem que enquanto Jesus estava em Jerusalém, na Galileia, pregando, São Paulo estava estudando para se tornar um fariseu, na escola de Gamaliel. E Gamaliel então o ensina a ser um fariseu perfeito, fervoroso, um judeu cumpridor da lei. Só que esse rigor da lei o transforma São Paulo num grande criminoso, num assassino. Porque em nome da lei, logo depois que a igreja começa a anunciar Jesus sobe aos céus, os apóstolos começam a pregar, São Paulo vai até o Sinédrio e pede autorização para as autoridades religiosas para prender e matar cristãos. E o que as autoridades religiosas fazem? Dão a São Paulo uma carta com assinatura permitindo a São Paulo prender e, se necessário, matar cristãos. Então a gente vai ver aqui na pintura que a gente fez da vida de São Paulo, aqui na paróquia, a primeira pintura é a morte de Santo Estevão. E a gente vai ver São Paulo segurando o manto dele em suas mãos.
Esse segurar o manto significa: eu autorizo vocês a apedrejarem ele. E aí a gente está vendo ali São Estevão levando pedradas, e o manto de Estevão nas mãos de São Paulo, autorizando essa morte. E aí depois então que morre Santo Estevão, nos Atos dos Apóstolos estava escrito assim: e a igreja não tinha paz enquanto Saulo perseguia e matava cristãos. E o que acontece? Indo para Damasco, São Paulo se encontra com Jesus. E aí a gente vai ter um novo homem, de assassino, de perseguidor, para o grande evangelizador. Estava lendo num livro ontem, São Paulo percorreu, ele fez 3 grandes viagens missionárias, 3. A última que o levou até Roma e ele foi morto. Ele percorreu naquela época, veja só, sem trem, sem carro, sem avião, ele percorreu de navio, a pé, às vezes no lombinho de um burro, mais de 35.000 quilômetros durante essas 3 viagens. Que a gente vê comunidade fundada por São Paulo em quase todas as cidades greco-romanas. Então a gente tem Éfeso, tem Galácia, tem Corinto, tem Tessalônica, são todas cidades romanas onde São Paulo foi, onde ele anunciou o Evangelho, onde ele pregou, e de perseguidor ele se torna perseguido. Tem uma passagem que São Paulo vai falar tudo que ele enfrentou. Então ele vai falar que foi recebeu os 40 açoites menos 1 5 vezes, faz aí 39 vezes 5, eu não sei essa conta, 190. Você imagina que nas costas de São Paulo existiam 195 marcas de chicote, que o judeu chicoteava 39 vezes, 40 menos 1, porque ele achava que na 40 ia matar. Então para não matar dava só 39 chibatadas. Só que ele foi 5 vezes punido com esse tipo de suplício, Então ele tinha 39 marcas. Esses dias saiu a foto de um escravo com as costas marcadas de chibatada, e eu fiquei imaginando, as costas de São Paulo era assim, Por 3 vezes São Paulo foi apedrejado. Não morreu nas 3 vezes porque ele fingiu de morto. Então ele fingiu que morreu, o pessoal parou de tacar pedra, foi embora. Quando foi embora, ele levantou e seguiu caminho. Por 2 vezes São Paulo naufragou. Em uma dessas vezes ele ficou 1 dia e 1 noite no mar até encontrar terra. Fora os perigos de assalto, a fome que ele passou, às vezes que ele ficou sem roupa no frio, só sem agasalho. Tudo isso em nome de um amor, o amor a Jesus. Então o que essa festa fala conosco? Que nós também podemos ser igual a Isaías, porque eles eram iguais a nós, homens limitados, pecadores, mas que se deixaram transformar por Deus. Então Deus está precisando hoje de pessoas que sejam igual a São Pedro e São Paulo, que se deixem transformar por Ele. Nós precisamos deixar o Senhor nos transformar. Quantas coisas nós queremos que mude em nossa vida? Quantas coisas nós queremos que a gente deixe de fazer ou faça? E a gente sabe que Jesus vai dizer assim lá na passagem da videira e dos ramos: eu sou a videira, vós os ramos. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então eu vejo aí, às vezes tem muitos livros de autoajuda que coloca o ser humano no centro. É a nova era, Deus, você é Deus, Tudo que você mentalizar, tudo que você pensar, você vai conseguir. Está certo isso? Não. Isso aí é um pensamento
até diabólico. Porque leva a pessoa não à realização dos sonhos, mas à frustração. Porque tem muita coisa que a gente mentaliza e pensa que não vai acontecer. Porque nós não somos deuses. Tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado com esses pensamentos, porque os nossos sonhos, e eu li uma frase essa semana, não coloque limite em seus sonhos, mas coloque fé. Mas não fé em si mesmo. Porque tem pessoas que querem colocar fé em si mesmo. Eu posso, eu quero, eu consigo. Às vezes a gente vê depoimentos até emocionados de pessoas que conseguiram alguma coisa, mas em vez de reconhecer que aquilo vem de Deus, reconhece que foi fruto apenas do seu esforço. E muita gente bate palma e vai falar: eu também posso, eu consigo. Só que não é assim. A gente sabe pela experiência que sem Jesus, sem essa fé nos sonhos, não a fé em si mesmo, mas a fé em Deus, a gente não é nada, a gente não consegue nada. E a gente vê isso na vida desses dois homens de hoje. Se São Pedro não se abrisse à ação de Deus na sua vida, ele estaria trancado, os esqueletos dele estariam trancados até hoje naquele cenáculo. Ele não teria saído de lá, morrendo de medo, travado pelo medo. E se São Paulo não se abrisse à ação daquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele estaria lá também no chão até hoje, cego ainda, porque ele ficou cego, não teria nem recuperado mais a vista. Mas porque Deus tinha um plano para ele, e ele se abriu para esse plano. É bonito, a gente vai ver, que São Paulo está lá cego, em Damasco, e Deus, Ananias, um grande cristão, está rezando na sua casa. Deus aparece para Ananias e fala: Ananias, tem uma missão para você. Ai, Senhor, agora estou feliz, o Senhor me escolheu para uma missão. É uma missãozinha para você. Ali na rua direita, que era uma rua que, sabia, o nome da rua onde São Paulo estava hospedado se chamava Rua Direita, lá em Damasco. Ali na rua direita, Saulo, o grande perseguidor dos cristãos, está hospedado numa casa, e eu quero que você vá lá, reze por ele, o batize, porque eu tenho um grande plano na vida dele. Ananias falou: mas Senhor, Saulo, não me questione, vá. E Ananias foi e o batizou, e ele se transformou. A gente viu. Então o que eu quero dizer é: Deus tem um grande plano para nós também. Nós não nascemos para passar nessa terra em branco. Cada um de nós aqui tem uma grande missão. E qual que é a nossa grande missão? Ser luz no mundo. Ser luz, e se a gente falar mundo, fica muito genérico, né? Mas o nosso mundo, o meu mundo, o seu mundo, Então, nós temos que ser luz para este mundo. Luz dentro da nossa casa, luz dentro do nosso lar. Hoje a gente fala desses dois apóstolos, do martírio dos dois, então a gente lembra da grande morte dos dois, e aí eu fiquei me questionando: quando eu estiver num caixão, você sabe que no velório, fica aqueles, o pessoal vai lá, olha para o morto no caixão, põe a mão, reza o Pai Nosso, Maria, mas depois que cumpriu, abraça os familiares, meus sentimentos, mas depois sai lá do lado de fora. E a gente sabe que nos velórios do lado de fora está todo mundo falando do morto. E aí eu fiquei pensando: o que vão falar de mim? É isso que a gente tem que pensar, porque ali naquela hora, o que a gente fez de bom vai ser falado, as marcas boas que a gente deixou serão faladas, mas também, se a gente não fez nada, a gente também vai ser falado. E a gente sabe que aquele que é luz,
depois que é enterrado, continua sendo falado. E aquele que não é luz, termina nisso. Então nós devemos ter uma vida e deixar Deus nos transformar de tal forma que nosso nome, nossa memória vai ser lembrada mesmo depois que a gente se tornar pó dentro de um caixão. Essa é a nossa missão, é deixar um legado. E qual que é o grande legado? O legado do amor. Então a gente vê o quanto o amor nos marca, o quanto o amor marca. Então eu falo, eu não me lembro muito dos brinquedos que meu pai me deu mesmo, porque também um brinquedo era para ser dividido por 3 lá em casa, então não dava muito. Eu lembro uma vez que eu tinha aquele seriado Super Máquina, aquele carrão preto, aí ficou os 3 lá em casa. A gente quer um Super Máquina. Aí meu pai olhou para nós assim e saiu um dia antes do Natal. Aí ele voltou lá com uma Super Máquina que ele deu e falou: agora vocês se viram para brincar. Aí virou a super confusão. Porque teve que organizar lá uma tabela para usar o brinquedo. Então a gente não lembra muito dos brinquedos, mas eu lembro sim dele sair e ir atrás desse brinquedo e às vezes comprar sem ter o dinheiro para comprar, mas por um gesto de amor. Muitos brinquedos se foram, mas os gestos ficam, o amor fica. Eu vejo hoje muitos pais preocupados com muitas coisas materiais para os filhos. Que é válido, porque eu sei que o pai sonha para o melhor para o seu filho, quer o melhor, quer a melhor escola, quer porque é do pai, é da mãe, às vezes a gente vê o exagero. Outro dia eu fui falar com meu irmão uma coisa, eu falei: você fala isso, que irmão é bom porque já dá a cacetada de primeira, você levanta, ele corta. Você fala isso que você é padre e não tem filho. Se você tivesse filho, você ia saber o que eu sinto aqui, ó. Então a gente sabe que o pai sente, que a mãe sente, que quer, mas o legado é do amor, porque as coisas elas passam. Hoje estou vendo teu PlayStation 5, na minha época o sonho era um Atarizinho, aqueles joguinhos tão simples que a gente vê hoje, diante dos jogos tão sofisticados. Os joguinhos simples, tudo vai se transformando, vai passando, mas o amor vai ficando. O amor. Esse é o nosso legado, essa é a nossa missão, que a gente aprende com esses 2 santos hoje. Nossa missão é amar, é marcar com amor. Então aí eu pergunto: você amou essa semana? Você deixou marcas no coração da sua esposa essa semana? Porque tem relacionamento que está tão complicado que as marcas são só feridas, são só confusões. E não, nós devemos marcar com amor. Você amou a sua família, você amou seus filhos, aproveitando esse tempo aí de isolamento, o que você tem feito com seus filhos? O que você tem feito em casa, com seus netos? Neto não, porque neto não está podendo se encontrar agora, agora é tudo isolado. Mas o que a gente está fazendo para se encontrar, para dizer eu te amo? Minha mãe ganhou um celular há um mês, e eu falei assim: nossa, como é que ela vai se virar? E não é que a bichinha está aprendendo, E uma das coisas que me emociona todo dia é que desde que ela ganhou o celular, todo dia eu recebo um áudiozinho de 6 segundos. Bom dia, filho, Deus te abençoe e a mamãe te ama muito. Todo dia ela manda esse áudio para mim, Todo santo dia vem esse áudio com eu te amo, Aí teve esses dias que eu falei que ela chegou no grau máximo da saudade, que são vários meses já sem a gente se ver, que eu falou: estou com tanta saudade de você que até aceitaria você raspar a barbinha no meu rosto, que ela não gosta. Então são esses detalhes que ficam, que gravam no coração da gente, e que a gente pode fazer. Nós estamos isolados, mas os meios de comunicação nos ajudam a amar.
A gente está aqui se esforçando no YouTube, esse esforço para tentar transmitir, hoje está chegando bem, está ótimo, foi um esforço aí, quantos meses, Leandro? 2 meses para a gente conseguir o que está conseguindo hoje. E vocês saibam que por detrás de todo esse esforço existe o amor. O amor de querer levar a palavra de Deus. O amor de que a missa chegue na sua casa de uma forma melhor. Porque o Instagram, ele limita na tela do celular. Agora você vai poder ver na tela da televisão na sua casa. Vai poder abrir, quem está acompanhando já está podendo ver o altar maior. A gente vai ainda acertando um pouquinho agora a questão do áudio, do delay, da imagem que fica um pouco distorcida, porque é uma questão de internet, acertar, ajustar algumas coisas. Mas o que a gente está fazendo com isso? É o gesto do amor, esse pequeno gesto, amar nas pequenas coisas. E aí sim eu quero terminar essa homilia. Vamos deixar Deus nos transformar como transformou São Pedro e São Paulo. E hoje uma missão para você, para esta semana. Desde que começou a pandemia eu tenho falado e vou falar de novo. Ame. Hoje é domingo, então ame. O que você precisa fazer para sua filha, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa? Ame, porque o amor deixa marcas que levam para a eternidade. E esse amor é essa missão que a gente tem nesse mundo tão machucado pela falta do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.